É viração, estamos no jardim. É piração, o que está por vir. Sem noção, pichamos o muro da vida. Sabe, a semelhança de quando compramos um produto eletrônico ou algo do gênero, ele vem acompanhado de um manual de instruções. E ele é escrito pelo fabricante justamente com o propósito, o intuito de que nós possamos extrair o melhor daquele produto, a melhor funcionalidade dele, para que ele possa funcionar da melhor maneira possível. E nós possamos extrair o máximo dos seus recursos. Eu acredito que a Bíblia é esse manual na nossa vida. Ali está escrito pelo nosso Criador todas as funcionalidades que nós temos para que nós venhamos a funcionar de uma maneira correta e da melhor forma possível. A Bíblia diz em Oséias, no capítulo de número 4, porque o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Ou seja, eu acredito que assim como o manual de instruções de um produto, a Bíblia ela tem em cada parte, em cada capítulo, em cada versículo, ela tem conhecimento de Deus para a nossa vida, para as áreas da nossa vida. Existe conhecimento de Deus para que eu seja um bom pai, existe conhecimento de Deus para que eu seja um bom marido, existe conhecimento de Deus em várias áreas da nossa vida. E quando esse conhecimento nos falta, a Bíblia diz que nós seremos destruídos. Ainda que somos povo de Deus, seremos destruídos porque faltou o conhecimento. E acerca da criação de filhos, hoje eu quero falar um pouco a respeito do livro de Provérbios, mais especificamente do capítulo de número 22, no verso de número 6. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. E aqui um grande detalhe, na verdade um pequeno detalhe, mas que se torna grandioso. O texto diz para que nós ensinemos a criança no caminho em que deve andar, e não o caminho em que deve andar. E qual é a diferença de um detalhe tão pequeno? Se a Bíblia estivesse dizendo, ensina a criança o caminho, é assim, eu aponto um caminho e digo, ande por ele, esse é o caminho bom. Isso é ensinar a criança o caminho em que deve andar. Mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Quer dizer que eu sigo um caminho e digo, venha atrás de mim, me siga no caminho. Eu já estou no caminho e você precisa agora me seguir. A Bíblia diz a respeito disso, eu quero trazer de uma forma prática para que você entenda melhor. Na minha vida, por exemplo, quando eu era pequeno, os meus pais diziam assim para mim, filho, não fume. Mas eles mesmos fumavam. E eles diziam para mim, filho, não beba, isso não é bom para você. Mas eles bebiam. E quando eu cresci, uma certa idade, eu logo cedo na minha adolescência comecei a fumar, a beber, porque eles me apontaram o caminho, né? Siga esse caminho, é melhor. Mas no caminho em que eles trilharam para mim, foi a melhor referência para minha vida. E eu tomei aquilo de exemplo e acabei seguindo no caminho que eles estavam andando, né? Se nós olharmos hoje, nós lidamos com muitas pessoas com algumas dificuldades e nós temos visto que, por exemplo, filhos que tiveram os pais separados, eles têm uma grande tendência de que eles também sejam adultos separados, ou de que eles tenham que lutar muito pelos seus casamentos para que não se separem. Mas a maioria daqueles filhos que vêm de um casal onde os pais se separaram, eles atingiram a maturidade, casaram e também muito provavelmente acabam se separando, e nós vemos que o caminho que os pais trilharam é, na verdade, agora um grande legado para esses filhos. A respeito da criação dos seus filhos, eu quero te dar essa chave. Ensina a criança no caminho em que deve andar, ou seja o exemplo daquilo que você quer ver nos seus filhos quando eles crescerem. Ensina no caminho, além de palavras, com gestos, com expressões, seja expressivo para o seu filho. Vai valer muito mais aquilo que ele vê você fazendo do que aquilo que ele escuta você dizendo. Que essa palavra venha abençoar a tua vida, que seja conhecimento de Deus nessa área da sua vida, em nome de Jesus.